e o poder do Altíssimo te envolva nesta noite. Vida, temor, desejo pela glória e uma vontade santa de ter a presença de Deus. Tome você e te visite nesta hora. Espírito, vem aqui falar conosco. Espírito, vem nos tocar nesta noite. Porque o nosso desejo é ser íntimo do Senhor. E prestar toda reverência a Ti, meu Rei, meu Pai. Obrigado. Porque apesar de mim, o Senhor nos usa. Apesar de mim, Tua vida é manifesta em nosso meio. Eu te amo, Jesus. Você pode dizer: eu te amo, Jesus. Amo a Tua presença. Amo o Teu toque. Amo o Teu agir. Amo o Teu fluir. Amém. Amém, igreja. Algo novo Deus está por fazer. Aleluia, Jesus. Nós, há 2 semanas atrás, tivemos uma ministração aqui com o pastor Gilberto, aniversário da igreja, falando sobre a visão do trono de Deus. A visão do trono. O lugar do trono. Nosso Senhor, Ele é Rei, amém? Diz a palavra que Ele é Rei dos reis. E diz que Ele veio pregar o Evangelho do reino dos céus. E Ele mesmo disse que Ele se assentaria no trono, à direita do Pai. E também ele disse que prepararia tronos para aqueles que vencerem e andarem segundo a vontade dEle. O trono, o centro do poder de Deus, está no trono. Eu não sei se você já viu um trono. Eu só vi em filmes. Não tive nenhuma oportunidade de ir na casa de algum rei ou num palácio. Mas um dia eu irei. E também me sentarei num trono. Tá? Mas, olhando nos filmes, o trono é o local onde tudo no salão do trono direciona. Os detalhes apontam para o trono. A posição onde os convidados se assentam nunca viram as costas para o trono. Estão de frente, reverenciando. O trono é o lugar onde o rei dá as palavras de poder. Libera as leis, ordena condenações, ordena as libertações. Decide fazer guerra ou decide se haverá paz. O lugar do trono é o lugar onde o Todo-Poderoso manifesta as suas vontades e o seu princípio. E nós ouvimos falar sobre a visão do trono. E agora eu queria falar para você como chegar neste trono. Como se aproximar do trono de Deus. Uau! Como se aproximar diante desse trono poderoso e ter a ousadia de tocar no trono de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso e está assentado num trono de majestade. Beleza e formosura estão no seu santuário.
Ele é o Todo-Poderoso, coroado de glória, vestido com vestes sacerdotais e reais. Ele tem um cetro na sua mão que estabelece justiça. Autoridade, poder e domínio estão em tuas mãos. Ele é o Rei. Glórias ao Rei. Glórias ao Príncipe da Paz. Glórias ao Senhor dos Senhores. Que seja Ele entronizado todos os dias, pois Ele é Rei. Ele é a autoridade maior nos céus e na terra. Não há outro Deus, só Ele é Senhor. É Ele quem estabelece o dia da vida e da morte. É Ele quem governa. É Ele quem, sob todo principado, declara as suas vontades. É Ele que conecta a vida. É Ele que faz florescer as flores. É Ele que faz as árvores crescerem. É Ele que faz cada fio de cabelo da sua cabeça cair. O nosso Senhor é o Todo-Poderoso, não há outro Deus, o único Senhor, o Todo-Poderoso, majestade é o seu nome, domínio está diante dele, pelo sopro da sua boca, o inimigo bate em retirada, e pelo poder da vontade dele, dias se fazem perfeitos, pois ele é Deus, ele é o Senhor, eu chamo ele de meu Deus. O meu Deus é o teu Deus. Aleluia. Não há outro Deus, só há um Deus, e o nome dele é Jeová. Oh, o Senhor, eu sou. O poder está nele. E como que eu posso chegar perto deste Deus? Como que eu posso me aproximar deste trono de glória e poderoso? As pessoas servem um Deus sem entendimento que necessitam deste Deus. Tem pessoas que servem esse Deus porque necessitam das coisas desse Deus. Mas nós temos que mudar a nossa mentalidade, entender que nós servimos a Deus só por causa de Deus. Não me interessa que carro que Ele tem para mim. Não me interessa que casa Ele tem para mim. Não me interessa o que Ele pode derramar de bênção na minha vida. O que me interessa é, eu amo um Deus e necessito desse Deus. E às vezes nós temos uma visão tão fechada na expectativa de um Deus que só faz milagres e um Deus que só dá bênçãos. Mas eu estou na expectativa de um Deus amoroso, de um Deus que nos acolhe, de um Deus que me envolve, de um Deus que enxuga minhas lágrimas, de um Deus que pega na minha mão e fala, ei moço, levanta. De um Deus que me dá um chacoalhãozinho e fala, acorda filho, olha que horas são, tem que ir para o culto. De um Deus que, quando eu passo e vejo algo bom, Ele fala, é para você. De um Deus que não me deixa sem uma voz. No dia que as aflições me tomam e as angústias me cercam, um Deus que estende uma mão de misericórdia e fala, calma, eu estou com você, vamos passar pelo vale, vamos juntos passar pelo vale. Toque no trono de Deus, experimente o trono de Deus, porque no trono de Deus é o lugar onde Ele está sentado. Aleluia. O trono é o centro do reino dos céus, é o lugar de Deus. Deus está lá. Muitas pessoas se arrependem dos seus pecados, mas muitos crentes não se arrependem o suficiente para entrar no reino dos céus. Não estão dispostos a abrir mão de tudo para experimentar o trono. São superficiais.
Sabe, a falta de experiência com o trono produz dois tipos de pessoas. Falta de experiência com a glória de Deus, o trono de Deus, e a pessoa de Deus, produz dois tipos de pessoas. Um tipo são aqueles que não têm temor do Senhor. Não temem a Deus. Sabe por que fazem coisa errada? Sabe por que mentem? Sabe por que preferem fazer coisas erradas e pensar coisas erradas? Sabe por que, sabendo que é errado, preferem fazer? Porque não temem a Deus. E temor não é medo de um castigo. Temor não é medo de uma bronca bem dada. Temor não é medo de ficar sem dinheiro, sem ficar sem sustento. Temor é aquele constrangimento de não ter conseguido fazer a vontade de Deus, de ter desagradado a vontade dEle. Estou nem me preocupando com as consequências do meu pecado. Eu estou preocupado é ferir o coração do meu Deus. Não quero. Você está me entendendo? Então as pessoas estão perdendo a verdadeira visão do trono. E elas estão sendo geradas pessoas que não têm temor. O conhecimento sem sabedoria produz soberba e presunção. Pessoas que estudam a Bíblia, conhecem lá, buscam, mas não têm sabedoria. Sabe, gera um tipo de pessoa que não tem temor nenhum de Deus, que anda em cima do conhecimento próprio, que anda em cima de teorias. Falta vida, falta arrependimento de fato, falta coração entregue a Deus. E as pessoas ficam andando num caminho de um conhecimento. Eu sei, não precisa de nada não. Mas a sabedoria, ela é o temor de Deus. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria começa temendo a Deus. E tem muita gente com a cabeça cheia de conhecimento, tudo uns cabeção, tudo uns bitolados, mas cadê a vida do Espírito? Eu vou falar algo para você, nós não somos assim, amém? Foi tão gostoso esse momento de louvor hoje. Meu Deus, essa presença, ela tinha que ser toda hora aqui. Por isso avalie bem se você entrou aqui e não sentiu nada. Arrependa-se e toque no trono de Deus. Pois o trono dele está aqui. Ele está neste lugar para falar com você, para tocar na sua vida, para falar: filho meu, filha minha, assenta-te junto comigo no meu trono. Aleluia, aleluia. Oh, posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um oh Jesus, glória a Deus, porque tu tens um trono para mim. Oh, aleluia, Jesus, Jesus. Você manifesta a sabedoria sempre que valoriza o que Deus valoriza. Você vai mostrar que você é sábio quando você dá valor àquilo que Deus dá valor. Aprenda a discernir o que Deus dá valor. Deus não dá valor para carro. Deus não dá valor para casas. Deus não dá valor para o seu sapato. Deus não dá valor para o seu relógio. Deus não dá valor para coisas materiais. Deus não está nem um pouco preocupado se você vai usar um Rolex, primeira linha, última linha, sei lá. Deus está nem um pouco preocupado se você está usando uma calça Pierre Cardin ou Pierre encardido. Isso aí é trapo de imundícia. Deus só quer ter um tempo mais íntimo com você. Eu ponho as melhores roupas nos meus filhos. O que eu puder pôr, eu ponho. Porque eu sou um bom pai, apesar de ser mau. Sou bom também, mas eu sou mau. Eles que o digam. Mas eu quero vestir os meus com as melhores coisas. Independente das artes que eles aprontam. O melhor tênis, a melhor calça, o melhor presente. E Deus é assim também. Deus vai te dar sempre o melhor. Mas deseje
presença dEle. Oh, Jesus. Sem o temor do Senhor você pecará. É o temor do Senhor que te livra do pecado. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. O temor do Senhor é a proteção de Deus para te livrar do mal. Lá em Provérbios 8:13, não precisa anotar, só anote. Eu vou chegar no texto ainda que eu vou ler. Eu só estou fazendo como fala, um pano de fundo, uma cama. Provérbios 8:13, eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as falsas palavras. Sabe? Quando nós tememos a Deus, nós não vamos falar mentira porque vamos nos pegar. Nós não falamos mentira porque nós amamos a Ele. E eu não posso, sendo um filho dEle, falar que Ele é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é quem? Então o diabo só tem um filho. O diabo nunca fez filho nenhum, fez um só. Como chama o filho dele? Mentira. Fala mentira. E quando você mente, você é filho de quem? Foi quem falou? Eu ou você? Você, né? Então cuidado. Não mude de pai. Não torne Deus. Não atribua a Deus esse título do pai do mentiroso. Amém? Obrigado pelo amém. E outro tipo de gente que gera são aqueles que não conhecem a graça e a misericórdia de Deus. A falta de experiência vai gerar pessoas que não conhecem a graça e a misericórdia de Deus. Porque no trono de Deus é onde Deus fala, eu te condeno. Ou onde Ele fala, eu te abençoo. Fala condenação e bênção. Sabe que se você recebe a graça de Deus, graça é receber aquilo que você não merecia. Você não merece isso e Deus te dá. Isso é graça. Que nem a salvação. Nada que você possa fazer pode salvar. Mas Ele te deu de graça. Então você não merecia, mas Ele deu. Graça é receber alguma coisa que você não merecia. E misericórdia? Misericórdia é não receber algo que você merecia receber. Então você merecia receber uns tapas, menino. Mas Ele não dá uns tapas. Ele tem misericórdia. Quem não tem experiência com o trono, não experimenta a graça. Tudo tem os seus preceitos. Tudo tem que ter um trabalho para ter um pagamento. Com Deus não é assim. Com Deus, as coisas são de graça. Cutuca o irmão, fala de graça. E agora, se você apronta uma coisa, o que você merece fazer? Tomar um puxão de orelha, né, Neide? Mas aí você apronta com Deus. Quantos aqui aprontam às vezes com Deus alguma coisinha? Não precisa levantar a mão. Um monte de gente já coçou e que segura. E aí você se apresenta diante de Deus com a cabeça baixa assim, fala: Deus, fiz. Aí você abre os olhos e Ele está limpando as lágrimas dele e falando: eu te perdoo mais uma vez. Se aproxime do meu trono, vem pertinho de mim, porque a misericórdia se renova todas as manhãs. Aleluia. Graças a Deus. Hebreus 4:16. Agora eu quero que você abra. Sei que os meus olhos, sempre atentos, permanecem em ti. E os teus ouvidos, vamos lá. E os teus ouvidos
são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas o que vem? Mas a alegria vem de manhã. Ele és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. É um trono da graça, irmãos. O que você não merece, mas vai receber, está no trono de Deus. Aleluia! E nós precisamos nos aproximar do trono para tomar posse das coisas que não podemos receber pelo esforço próprio. É no trono da graça. E ele diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Jesus. E Hebreus 12:28, abre aí. Wallace, dá-me mais da sua vida, Deus. Hebreus 12, verso 28 até o 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Como você deve viver? De modo agradável, fala, modo agradável, com reverência e santo temor. Aí eu pergunto, será que você é reverente? Será que você tem santo temor? Vamos lá, você que trabalha. Por que você não chega atrasado no seu trabalho? Será que não é por temor de ser mandado embora? Eu acho que antes do temor de ser mandado embora, há um temor de desagradar o seu chefe. Sim ou não? Quem quer ser mandado embora, o que faz? Chega atrasado, não dá satisfação, vira as costas, falta à toa, não dá uma justificativa, não é assim? Mas quem quer manter o trabalho e quer ser excelente, ele chega atrasado? Sabe por que às vezes nós lidamos com a obra do Senhor de maneira relaxada? Porque nós não temos temor. Achamos que fazemos célula ou participamos da célula por causa do meu líder, ou por causa do meu pastor. Sabe por que eu vou numa célula? Para sentir a presença de Deus. É por isso que eu vou na célula. Sabe por que eu gosto de louvar? Eu falo para os irmãos que vai chegar um dia que eu não vou dar conta de ficar fazendo louvor e pregando, que nós vamos fazer 3 cultos por dia, em nome de Jesus. Mas eu falo para eles que dificilmente vou largar esse negócio aqui na frente, porque eu amo ministrar a presença de Deus. É o que me enche de vida. Eu não venho pregar com medo que Deus não me abençoe. Eu não venho para a igreja com medo que vai faltar alguma coisa na minha casa. Eu venho para a igreja porque eu amo a presença do meu Deus. Eu venho à igreja, eu venho pregar, eu prego porque eu amo Deus. É só por isso. Isso é temor. Vir à igreja com medo de não ser abençoado chama-se medo.
vir à igreja porque você não quer desagradar a Deus e quer estar perto de Deus, chama-se temor. Quantos querem aprender a ter temor nesta noite? Nós precisamos ter temor, porque só podemos servir a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Sabe o que é reverência? É não trocar o valor de Deus por qualquer outra coisa. Amém? Então reverência é quando eu estou aqui pregando e você está apertado para fazer xixi, para fazer o número 1, e às vezes até o 2, e você faz um santo jejum de não ir no banheiro, só para não perder a palavra. Quando nós facilmente abrimos mãos da palavra, ou do louvor, quando nós não sentimos a vontade, está faltando reverência, está faltando atribuir honra a quem é devida a honra. Enquanto eu falo, o Espírito Santo ministra você. A presença de Deus está nesse lugar, irmãos. Por mais que seus olhos não possam ver, mas Ele está aqui e está comunicando a você o que Ele quer mudar na tua vida. Quantos aqui o Senhor tem falado agora? Saiba disso, Ele está falando com você, você que nos visita. Pode ser que vocês nunca já entraram numa igreja de crente? Já? Glória a Deus. E quando você entra, o Espírito vai falar com você. O Espírito está aqui para falar com você. O momento que você tem de ouvir a Deus tem que ser total atenção, porque isso chama-se reverência. E às vezes as pessoas não reverenciam na célula, porque acham que estão na célula, não estão na igreja. A igreja não é isso aqui, irmão. Esse negócio aqui, ó, não é igreja. Estou fora de falar que isso aqui é igreja. Isso aqui chama-se parede. Isso aqui chama-se púlpito. Isso aqui chama-se plataforma. Está longe de ser um altar esse negócio. De jeito nenhum eu posso achar que Deus pode habitar nisso, sem vida, que não fala. De jeito nenhum eu posso achar que esse instrumento aqui isso aqui é Deus falando comigo. Mas quando aqueles que Deus escolheu tomam seus lugares e deixam o Espírito usar, aí é o próprio altar de Deus manifestando a presença dele. Nós levantamos altares aqui hoje. Os altares de Deus foram edificados nesta noite aqui. Enquanto louvávamos o Senhor, Deus ia adornando o altar. Ele ia limpando e preparando. Quantos aqui querem seu sacrifício no altar? Aleluia. Então quem não conhece o trono oscila entre dois extremos. O primeiro é que não reconhece a autoridade. Essa pessoa é irreverente e crítica. E no outro extremo, essa pessoa é sem misericórdia para com os erros dos outros. Sabia que quem não tem uma experiência com o trono de Deus, ela não reconhece a autoridade. Se você tem dificuldade de submeter a um líder de célula, você não reconhece o trono de Deus. Você despreza a autoridade de Deus. Se você não tem coração para se sujeitar à palavra do líder, em temor, andar debaixo do conselho dele, você não sabe nada de que é o trono de Deus. Porque aquele que conhece o trono sabe que o trono é o lugar da autoridade. Aquele que conhece o trono sabe que Deus revestiu de autoridade as pessoas que estão acima de mim, para que fossem para mim proteção, para que fossem para mim como escudo, como guia, como um fiel pastor para me ensinar. E muitas pessoas tocam a autoridade por falta de experimentar o trono de Deus. Não faça isso. Deus colocou autoridades na sua vida para proteger você. Deus colocou autoridades para servir como um alento com o dia do seu choro. Lembra-se dos dias das suas lágrimas, onde o seu líder ouviu você. Lembra-se no dia que você estava angustiado, estava com o coração ferido,
e você não sabia a quem ligar, e um dia você ligou, e o teu líder, acordando tarde ou cedo, ouviu e te deu uma palavra que foi como bálsamo. Lembra-se dessas horas, porque um dia todos nós falharemos, mas aprenda a honrar as autoridades. Se você tem dificuldade de se submeter à autoridade que Deus colocou na sua vida, é sinal que você não tem uma experiência com o trono de Deus, porque o trono é o lugar da autoridade. O trono é o lugar onde a santa autoridade, a majestade se assenta. E nós às vezes deixamos de nos relacionar direito, e somos insubmissos, duvidamos, colocamos em jogo a idoneidade, o coração. Achamos que o nosso líder tem que ser um super crente, não pode ter limitações, e desprezamos a autoridade deles. Sonda o seu coração, sonda dentro dele, e veja quantas vezes você negou a palavra do teu líder. Quando ele falou algo a você, ou te pediu algo, e você por dentro disse não. Tenha temor, deixa o trono tocar a tua vida nesta noite, e volta a ter submissão às autoridades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, tem algumas pessoas que dizem que jogar pérolas aos porcos é quando você tem algo, e aí você fala de Jesus, ou tenta evangelizar alguém, e as pessoas não querem, você está jogando pérolas aos porcos, é para você parar. Não é isso que a gente pensa? Para de ficar investindo desse, fica jogando pérola aos porcos, a pessoa não quer saber nada de Deus. Você já ouviu algo assim? Já teve um pensamento assim? Quero falar para você, você está errado. Quando jogar pérolas aos porcos, é você pegar aquilo que você tem de valioso e jogar fora. Perdeu o valor para você. A sua pérola, quando você joga aos porcos, você perdeu a pérola. Pregar para alguém nunca é perder pérola, porque essa palavra você não perde, e ela nunca volta vazia. Jogar pérolas aos porcos é quando você pega a preciosidade que Deus tem colocado na tua mão e você rejeita. Este tempo, este momento que nós estamos vivendo de implantação dessa igreja, faz 1 ano que estamos aqui, é um momento de pérolas em nossas vidas, que está sendo marcada na nossa história. Eu não vejo a hora, viu? Assim, na verdade eu quero que isso aconteça, mas não quero correr tanto, de quando eu estiver bem velhinho, em nome de Jesus, que eu tenha um pouco de cabelo ainda. Está acabando o nosso voto, viu, irmãos? Mais um pouquinho a gente entrega. Não aguento mais. Mas está sendo bênção. Como está sendo bênção? Eu estou até pensando em fazer mais tempo. Os irmãos já perguntaram, vai acabar quando? Eu falei, acho que na festa nossa, dia 11, né? Aleluia. Eu olhei para eles, eu falei, meu Deus, está sendo tão bom para mim assim de... Não cabeludo, de consagração, de separação. Você acha que não me incomoda esse negócio? É horrível. Só mulher para aguentar isso. E uma mulher pode pôr uma tiara, uma presilha. Ai de mim se aparecer com tiara aqui. Tem os irmãos que falam assim, pastor, não inventa. Falo, não, irmão, fique em paz, eu passo gel. Haja gel nesse cabelo aqui. Não dá conta. Fica parecendo uma piaçava. Escorre assim, ó. Não sei o que acontece no cabelo dos homens. Mas nem sei porque eu estava falando disso. Fugiu. Mas quero voltar a falar da autoridade. Quero voltar a falar das pérolas. E aí às vezes nós recebemos algo de tão valioso, queridos. Você recebeu algo tão valioso nesse momento de intimidade e comunhão. Aí sabe o que você faz? Chega na sua casa e ó, chuta e vai assistir lá o que passa domingo à noite aí, ó, que você chega do culto em casa. Alô? Fantástico. Silvio Santos. Você vai assistir o Silvio Santos.
Você sai daqui, irmão, cheio de Deus. Você sai daqui cheio de pérolas. Você sai daqui cheio de poder de Deus, de unção. Você sai daqui cheio de riquezas. Aí você chega lá e começa a jogar para os porcos do Pânico, para os porcos lá do SBT, lá, desculpa, né? Não sei se tem porco lá, mas estou falando as porcos pela palavra. Você joga fora, você desfaz isso. Você chega dessa escada, já começa a discutir com a esposa, já lembra das dívidas. Para de jogar suas pérolas para os porcos. As pérolas devem permanecer com você. Amém, irmãos? As pérolas são as coisas de valor que Deus tem colocado na sua vida. Você pregar para uma pessoa e ela virar as costas, não é jogar pérola para os porcos. É você fazer o seu papel, crendo que vai voltar. Vai voltar. Não se desviarão. Porque o Espírito do Senhor já tocou a vida deles. Aquelas pessoas que passaram aqui hoje não estão. Um dia elas voltarão ou para aqui ou para outra igreja. Mas elas não vão ficar fora do reino. Em nome de Jesus. Porque Ele mesmo disse que a palavra não volta vazia. Mas eu quero dizer algo. Você tem recebido pérolas aqui a cada culto. Você tem recebido pérolas a cada cântico, a cada momento que você é expressivo para tocar no trono. Quando você estende a mão para tocar no trono, Ele deposita uma pérola na tua mão. E aí o que você tem feito com essas pérolas? O que você vai fazer saindo daqui com esta palavra? Qual a sua disposição? Eu vou falar para você, eu não saio desse lugar hoje sem tocar no trono dEle. Não saio, eu me recuso a sair daqui, Deus, se eu não tocar no teu trono esta noite. Oh! E tem uns que falam assim, nossa, nós vamos madrugar aqui. Tem outros que falam, nossa, vamos tocar de novo. Que bênção. Eu vou tocar de novo no trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, como se aproximar no trono? Que eu falei do poder do trono. Hebreus 10, 19. Abre aí. Oh, noches. Hebreus 10, verso 19. Diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sabe, ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, fala intrepidez, para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Você que às vezes não sabe um pouco, está se achegando. O tabernáculo, que era a igreja do Velho Testamento, é lá onde Moisés conduzia o povo para receber a ministração e entregar suas ofertas. Era um lugar composto por 3 partes: os átrios, o santuário e o Santo dos Santos. O povo entrava no átrio, obrigado, e os sacerdotes e levitas até o santuário, e somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tinha uma arca, que era a arca da aliança, de ouro. Haviam 2 querubins, 2 anjos entalhados, que ficavam olhando para a arca, que chamava ali propiciatório. E era aspergido um sangue do cordeiro. E aquele sangue mostrava que o anjo olhava para a presença de Deus através do sangue do cordeiro. E dentro da arca havia as tábuas da lei, que representa a palavra de Deus. E também a vara de Arão, que é a vida do Espírito em nossas vidas. Aquilo manifestado era a presença de Deus. E ali havia o Shekinah, fala Shekinah. Shekinah é manifestação da glória em hebraico.
manifestava a glória, aparecia. Deus aparecia numa coluna de fogo, descia naquele lugar. E a turma falava, Shekinah, Shekinah, a glória de Deus. E manifestava ali, a Shekinah. E aqui essa palavra diz, tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Intrepidez é confiança e segurança. Sabe, para entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote não podia ter um ai de pecado. Nadinha. Ele nem dormia da noite para o dia. O dia que ele entrar, ele não dormia. Para que nem em sonho, Neide, ele pecasse. E quando ele entrava lá, ele tinha que entrar amarrado. Amarravam ele. E aí eles iam entrando e eles seguravam a corda. E eles iam entrando e iam segurando a corda. E aí, se de repente a corda parasse, eles faziam assim, ó. Aí o sumo sacerdote lá fazia. Aí eles, opa, tá tudo bem. E daqui a pouco, parava a corda. Eles. E o sumo sacerdote. Tudo bem. Por quê? Porque Deus não tolera pecado. Não tolera. E aqui, nesse texto, Paulo aos Hebreus diz, tenha confiança e segurança para entrar nesse lugar. Para tocar no trono. Tenha confiança e segurança. Não acontecerá dano algum a você quando você tocar no trono. Aleluia. E lá era só o sumo sacerdote que podia entrar. E tinha que ser com sangue de animal inocente. Tinha que aspergir sangue. Ele tinha que ir amarrado pelas cordas. Tinha medo de morrer. E tinha que ter uma consciência purificada. Não podia pensar em nada errado. Sabe? Nós devemos ter confiança para tocar no trono de Deus. Eu quero dizer assim que hoje, para que você possa tocar nessa presença sobrenatural, entenda-me o trono como o poder de Deus. Para que você toque no poder de Deus, você tem que ter confiança e segurança. Se você disser, eu vou tocar no poder de Deus e serei tomado pela glória de Deus, você será, em nome de Jesus. Quantos aqui querem tocar no trono de Deus? Quantos querem experimentar algo sobrenatural de Deus? Quantos querem ser tomados pela glória de Deus? Tenha confiança, tenha segurança, porque Ele vai tocar a tua vida se você desejar. Aleluia. Ao aproximar-se do trono, você precisa ter 3 coisas. Você tem que saber 3 coisas. Primeira coisa, é o valor do sangue de Cristo. Você só pode tocar a presença de Deus se você receber o sangue do Cordeiro na tua vida. As pessoas não sentem a Deus porque não entregaram suas vidas para Deus. Elas são céticas à presença de Deus porque elas só conhecem a Deus de uma história que alguém contou. Eu quero te apresentar um Deus vivo hoje. O sangue do Cordeiro te capacitará para entrar no Santo dos Santos. Amém? Aleluia. O sangue nos limpa de todo pecado, sabia? O sacerdote não podia entrar lá sem ele se tocar pelo sangue, cabeça, mãos e pés. Ele não podia sobre o sangue do Cordeiro. E um sangue já foi derramado sobre nós, Brian. Jesus Cristo já derramou o seu sangue sobre nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Igreja fervorosa. Oh Jesus. Há um novo e vivo caminho. Nós não podemos nos aproximar do sangue na carnalidade. Do trono na carnalidade. Tem pessoas que buscam a experiência com o Espírito porque elas querem ter algo místico. Sabe que quando eu era mais jovem, eu ia para o monte e aí eu queria ver graveto acender. Quem já fez isso? Só os irmãos sinceros, levanta a mão. Eu já fiz isso, irmãos. Eu ia para o monte orar porque a turma contava que os gravetos acendiam.
aí eu não via. E uma vez eu peguei um graveto assim, e fiquei apontando a mão para ele, falei, em nome de Jesus, Espírito Santo. Aí eu começava a falar em línguas, e apontando a mão. E de repente, o graveto estava clarinho. Clarinho. Eu olhei aquilo, eu comecei, oh Jesus, aleluia, aleluia. E aí, ele apagou e acendeu, e apagou e acendeu. Eu falei, uau, por que está falhando? Porque estava passando alguém atrás de mim, e a luz da lua que passava e batia no graveto, deixava ele claro, e era a lua, irmãos. Eu falei, que é isso? Eu queria que acendesse o graveto, e eu ficava buscando isso, porque eu queria ter uma prova que Deus existia. Eu estava querendo descobrir Deus só pelos olhos, por ver, uma experiência sobrenatural, e vivi muitas vezes. Toda vez que eu ia orar no monte, eu pegava um graveto e ficava, eu ficava olhando. Chegava uma hora que eu sentia que a oração estava boa, estava pegando fogo, o negócio estava quente, aí eu abri os olhos assim, eu procurava os gravetos. Falei, não tem graveto aqui, cadê o sinal? Irmãos, eu vou falar para você, eu nunca vi um graveto acender, nunca vi, mas eu já vi algumas coisas muito doidas acontecendo. Um dia eu estava no monte, com um violão, adorando a Deus, chorando, quebrantado, cheio de barro já, porque eu deitava naquele pó, levantava assim, ficava tudo marrom, os cabelos engrunhados daquela poeira. Aí um dia eu olhei para o céu assim, eu vi a lua, um espaço vazio que eu vi estrelas e um arco, e nublado em volta. Aí eu falava, que é isso? Eu já vi isso 2 vezes. Uma vez a gente viu junto lá, eu e Elias vimos junto, uma vez com ele, uma vez eu com outras pessoas. E o Espírito falou assim para mim, eu tenho uma aliança com você, só crê em mim. O Espírito me disse na hora, mas eu não estava procurando graveto. Eu levantei os olhos para o céu para adorar a Deus. Eu olhei e vi aquilo. Eu falei, que estranho. E o Espírito falou, eu tenho uma aliança com você. A experiência do trono. Eu estava contando para os irmãos, não sei quando foi. Uma vez, eu recebi aqui, eu estava em Guarulhos ainda, uns irmãos que vieram enviados de Brasília, Dona Lúcia e seu Antônio. Um senhorzinho que tinha leucemia, bem enfermo, eu não conhecia eles. Vieram de avião, foram para uma pousada perto do hospital das clínicas para fazer um tratamento. E o pastor Marcos, de Goiânia, lá de Brasília, me ligou pedindo uma ajuda, de eu levar um dinheiro para eles, eu estar ajudando esse casalzinho que estava sozinho aqui, ele veio para um tratamento. Aí eu, com um amigo de trabalho crente também, falei assim, Luiz, vamos levar dinheiro lá para esse casal? Eu falei, mas onde eles estão? Eles estão numa pousadinha perto lá do Hospital das Clínicas. Quem conhece o Hospital das Clínicas aqui? Irmãos, é enorme aquele negócio. Aquilo é uma cidade. E aí eu fui lá, cheguei na pensão, eles não estavam lá, estavam no hospital. Aí eu falei, vamos no hospital. Mas vai procurar na onde? Vamos na oncologia. Vai na oncologia, dá o nome, não acha. E vai na patologia, e vai na hematologia, e vai na radiologia. Foi em tudo quanto é lugar. E procura, e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu não achava eles. E eu nem sabia como eles eram, nunca tinha visto. Eu tinha que ficar perguntando pelo nome. E aí eu já tinha rodado lá, dei a volta por trás do Hospital das Clínicas. Estava andando na rua, eu falei para o Luiz, vamos orar em línguas. Em línguas. E começamos. E andando na rua. Quem passava olhava, falava assim, isso deve ser, ou os caras estão cheios do mosto, ou esses que são gringos, né? O outro meu amigo é grandão, tinha umas olheiras fundo, um nariz meio assim, meio de libanês, e podiam pensar que ele era árabe, alguma coisa, mas eu falando daquele jeito,
E aí, esse meu amigo começou a desviar para entrar no prédio de novo, pela portaria. E eu vi um casal andando. Uma senhora empurrando uma cadeira de rodas. Eu nem sabia que um homem estava andando de cadeira de rodas. E aí, a hora que eu ia subir o degrau e olhando em línguas, o Espírito falou: são eles, pode ir lá. Eu ouvi isso tão notório, foi tão forte, que eu saí do meu lugar falando em línguas e fui. Aí Luiz, Cezinha, chamava de Cezinha, vem cá. Calma, Luiz, são eles. Aí eu cheguei num casal, falei: Dona Lúcia. Ela parou o carrinho, olhou e falou: oi. Falei: seu Antônio. Ele: oi. O Espírito do Senhor me trouxe até vocês. Eu saí tão cheio da glória de Deus, porque Ele só falou um negocinho assim tão simples, eu pude sentir tão claro. Irmãos, eu estava vivendo um momento naquela época de jejum quase todo mês, 21 dias eu fazia direto. Em 3 meses minha célula bombou. Em 5 meses eu era discipulador, eu tinha uma vida consagrada. Eu tenho, em nome de Jesus ainda tenho. Mas ali eu estava num pique. E eu decidi orar em línguas. E a hora que eu estava indo, eu vi o casal. Eu falei assim: o Espírito falou: é eles, pode ir lá. E eu senti tão nítido. Veio uma força tão forte me levando. Eu fui lá e falei: Dona Lúcia. Ela parou o carrinho lá, o carro de cadeira de roda, e olhou. Falou: oi. Eu falei: seu Antônio. Oi. O Espírito do Senhor me enviou a vocês. Eu sou o César. Vim ajudar vocês. Oh, Jesus. Eu quero mais dessas experiências. Cadê as suas experiências? Tem que ter vida de tocar no trono para ter experiência com Deus, irmãos. Deus quer dar poder, irmã. Quer liberar palavras de fogo. Deus quer liberar a unção da cura. Mas tem que ter alguém que toca no trono. Tem que ter alguém que tem coragem para entrar na presença dele e falar: Deus me usa. Tem que ter intrepidez, segurança e ousadia. Confiança, segurança e ousadia. Oh, irmãos, nós saímos daquela experiência ali cheio de Deus. Cheio de Deus, de experiência poderosa, de experimentar Deus te usar. Quantas coisas Deus já usou minha vida ali para acontecer, curas, palavras proféticas, sabe, de falar com intrepidez, só porque eu toco no trono de Deus. Irmãos, o trono está disponível para aqueles que querem. Essa experiência marcou minha vida. Eu fiquei tão tomado e fascinado pelo amor desse Deus. E aí eu consegui juntar advogados ali para ajudar aquele casal. E aquele casal conseguiram uma ajuda de custo do governo, demorou a sair. Só que um dia me ligaram, eu estava fazendo a compra, com o carrinho cheio lá, terminando a compra, me ligam: seu Antônio faleceu. Deixei a compra no supermercado, peguei a Paula, fomos lá. As filhas deles vieram lá de Goiânia, choravam, e a gente ali só com um coração de consolo para elas. Essa Dona Lúcia me abraçava tanto, essa senhora. Eu lembro que eu fiquei até umas 4 da manhã cuidando das coisas do funeral, porque tinha que mandar embora o corpo lá para Brasília. Eles não tinham dinheiro algum. E aí eu paguei lá, tinha que fazer um embalsamento, embalsamar, caixão, tudo direitinho. Irmão, você não imagina a fortuna que é um negócio desse. Você pensa que é caro um parto, né?
Você tem que ver quanto é caro um velório. E aí eu lembro que eu fui no aeroporto de Cumbica, às 6 da manhã. Às 4 eu cheguei em casa. Dormi às 6, acordei, porque tinha que um representante liberar o corpo para ir embora. E a família tinha ido embora para preparar as coisas do velório. Aí tinha que abrir. Abriram. E eu lembrei do dia que o Espírito me mostrou esse casal. Eu falei: Senhor, eu sei que eu fui bênção para eles, mas eles foram bênção para mim, porque o Senhor me marcou através da vida deles. E quando eu vou para Brasília, para Goiânia, a dona Lúcia faz tudo para me ver lá. Ganhou uma afinidade, um amor de mãezona. Irmãos, como é bom ser usado por Deus. Como é bom ter uma experiência com o trono de Deus. Como é bom deixar o Espírito Santo usar a gente. Mas quando a gente fica preocupado só com o que vai fazer durante a semana, e as tarefas, se tem dinheiro, se não tem, a gente fica gastando tempo, irmãos, com coisa tão boba, não é verdade? Pensa aí, suas preocupações hoje. Aonde nelas está aquela preocupação? Ah, Deus, eu quero te amar mais hoje, eu quero sentir a tua presença de uma maneira diferente. Quantos aqui vieram com essa expectativa? A nossa expectativa às vezes é ir para ouvir uma palavra, ou cumprir o cerimonial de estar na igreja no domingo. Nós temos que aprender que quando nós nos reunimos em igreja ou em células, é para experimentar esse poder sobrenatural de Deus, de deixar o trono tomar conta da sua vida, de tomar lugar na sua vida, de deixar o trono te usar, de deixar o trono liberar o poder do cetro, liberar o poder da glória, liberar o poder do Altíssimo, liberar a unção. Nós queremos a unção. Eu não quero uma igreja de 5.000 membros, eu quero uma igreja de 5.000 discípulos de Jesus. Eu não quero uma igreja que vai mudar a política, eu quero uma igreja que vai marcar a terra. E esses dias o Espírito Santo me disse algo, revelou a potestade desta terra. Eu descobri o demônio que estava travando a vida, está travando a vida de um monte de gente aí. Descobri. Nós temos um evento amanhã e nós vamos levar uma bandeira. A bandeira de Santos. Está escrito Patriam Charitarim tarará, tarará. E aquela frase chamou a atenção. O que é essa frase na bandeira da nossa cidade? E aí eu peguei aquilo que estava escrito, digitei no Google, um amigo da minha esposa. Porque o que ela não sabe, ela pergunta: Google, o que significa isso? E o gozar que ele responde. E ela põe assim: Google, por favor, eu quero saber o significado de tarará. E o cara responde. Eu falo, nossa, até o Google fala melhor do que eu com a minha esposa. Irmãos, e quando eu coloquei lá estava falando que Santos é a aldeia dos bastardos. Meus olhos saltaram. Eu falei, eu descobri quem é o principado que tem operado nesta cidade. Espiritualmente chamam esse lugar da aldeia dos bastardos. Sabe quem é bastardo? Aqueles que são gerados fora do casamento, filhos gerados fora do casamento. Esse é o pecado da bastardia. E aí você pega e vê o quantos jovens nós temos nessa cidade que são filhos fora de casamento, e quantos jovens que já têm filhos, moças que já têm filhos que não são casadas, famílias, uma moça com 3, 4 filhos, um de um pai, um de outro. Essa é a história dessa cidade, marcada com isso: prostituição, pornografia. Existe esse espírito da bastardia,
tomando esses jovens, e esses jovens sem pais estão indo para a praia para consumirem drogas, para usarem drogas. E eu descobri quem é o demônio, e nós vamos derrubar esse demônio em nome de Jesus. Nós vamos nos posicionar no semestre que vem, irmãos. Nós vamos fazer ato profético aqui, é dar com pau. Mas nós vamos dar uma surra nesse capeta. Nós vamos arrancar todos os dentes podres dele da boca, com alicate. Em nome de Jesus, fala em nome de Jesus. Mas se nós não tocarmos no trono, isso não vai acontecer nunca. Só pode sobrepor-se à força do diabo aqueles que são tomados pelo trono de Deus. Amém? Aleluia. Nós temos que ter um grande sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote, irmãos? Jesus. Se você tiver Jesus no seu coração, você pode tocar nesse trono. Se você tiver um coração sincero, você pode tocar nesse trono. Se você for cheio de fé, fé no sangue, fé em ser aceito por Deus, fé de receber a graça do trono, fé de receber a misericórdia do trono, fé de receber perdão dos seus pecados hoje, fé para aquele que dele se aproxima. Se você tiver fé, que ele estenderá o cetro e tocará você, como ele fez com Esther, com a rainha Esther. Você será cheio do poder que há no trono, em nome de Jesus. Ou você crê nisso, ou você estabelece sua própria religião, baseado nas suas opiniões, irmãos. Nós precisamos ter uma experiência com o trono da glória de Deus. Aleluia! Porque quando você estiver no trono, você declarará as palavras que Deus tem para você e para a cidade. E vai acontecer. Quando você estiver com as mãos no trono, Ele te levantará e te revestirá de poder para pregar para os enfermos a palavra da cura. Se você estiver cheio do poder de Deus, você pode mudar a situação na sua casa. Pode mudar. Acredite. Deus tem todo o poder. Nosso Deus não é medíocre, médio. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Jesus. Por que nós precisamos nos achegar ao trono de Deus? Porque Deus está no trono. E só será tocado por Ele quem se aproxima do trono. Se você não quer ter uma experiência com o trono, nunca terá uma experiência com Deus. Porque Ele está no trono de glória. Em Hebreus 10, para encerrar. Sabe por que você tem que trocar no trono? Diz lá no verso 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Aleluia. Ele está no trono para botar os inimigos debaixo dos seus pés. Sabe por que você tem que se chegar no trono? Para pisar sobre o diabo, para pisar na cabeça do inimigo. É por isso que você tem que se aproximar do trono. Quando você se aproxima do trono, sua coragem cresce. Quantos aqui já se meteram numa briga de escola? Sejam sinceros. Os pais fecham os olhos agora. Pode levantar a mão, filhos. Já fizeram uma roda para te dar um couro? E aí começa aquele empurra assim. Ei, mano, qual é? Na minha época era assim, né? Ei, mano, qual é? E aí? Ia dando umas bicas por baixo assim, ó.
E aí pensa que você está no meio da roda sozinho. E de repente, você bate o olho assim e vê descer na rua o teu irmão, que tem lá seus 17 anos, faz lá academia, sarado, cheio de muque, e sei lá, com seus 13 anos lá na rodinha e os caras para te pegar. E aí, Rafa? E aí de repente você está lá assim, aí, qual é? E de repente numa virada você vê quem vem. Aí de repente faz assim, ó. Pode parar. O que é que vocês estão mexendo comigo? Qual é, brother? Não é assim que o Shaolin faz? O Bruce Lee. Você cresce 2 metros. Você magrelinho, fininho, franzido, você vira o Hulk. E tão forte que ele é. Eu quero ver quem é o cabra que vai me pegar aqui agora. Quem vai mexer? Qual é que é? Quero ver. Quem vai pegar? Aí os caras, ó, daqui a pouco vê lá o irmão mais velho chegando. Aí a turma. E você? Deixa eu falar para você. Quando você está no trono, você está junto com o irmão mais velho. O diabo treme. Para de ficar longe do trono. Por isso que você tem medo. Por isso que o inimigo tem acusado a tua vida e tem tirado você da paz. Você está longe do trono. Quando você se aproxima do trono, você vira o valente. Quando você está pertinho do rei, pertinho do todo-poderoso, você olha para os capetas e você fala assim: pode vir pombagira, chucaveiro, chucapa preto, pode vir o balai inteiro, toda a macumbaria toda lá dos terreiros, pode vir aqui que nós vamos dar um coro no 6. Porque eu estou com o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho está comigo. E o meu irmão mais velho não me deixa sozinho. E o meu irmão mais velho ouve minha voz quando eu peço socorro. O meu irmão mais velho, Jesus Cristo, vai lutar por mim. Aleluia, glória a Deus. E aí ele fala assim: aproximemo-nos desse trono. Assentado está Jesus à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando você está junto do trono, você coloca o diabo debaixo dos teus pés, irmãos. Quando você está diante do trono, a miséria não pode tocar você. Quando você está no trono, a enfermidade não fica de pé. Quando você está no trono, quando as pessoas tentam infringir contra a sua vida e te provocar, você fala assim: eu estou no trono, eu não tenho tempo para perder com esse tipo de problema, porque mais me interessa estar vivo diante do meu Deus e encher-me da presença dEle. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, meu irmão, nós temos que ser cheios do trono de Deus. Nós queremos o trono de Deus nesse lugar. Nós queremos andar debaixo do trono de Deus ali, cheio da glória dEle. Mas para isso, você tem que ter ousadia, reverência, temor. Precisa se revestir do sangue. Precisa colocar o seu coração diante de Deus, livre de condenações das obras mortas. Sabe o que nos impede muitas vezes? É aquelas obras mortas, irmãos. Coisas que nós fazemos, nós temos que nos arrepender das obras mortas. Tem obra que é morta, Dinho. Tem obra que não vai dar em nada. Tem coisa que a gente faz que é só para engordar. Não vai gerar substância. Tem coisa que a gente se alimenta que só toma espaço, mas não gera qualidade de vida nenhuma. O que você tem se alimentado que não tem gerado qualidade de vida espiritual em você? Com isso não dá para tocar no trono. Amém? Quando tem o trono de Deus, queria que você ficasse de pé. Quero orar por você. Com uma música de adoração.